Continuamos com o programa Eclésia dessa noite, né? O tema de hoje, o que o católico deve pensar sobre Umbanda e Candomblé. O Padre Douglas fez uma belíssima introdução, né? Quem acompanhou o primeiro bloco, que aliás, se você perdeu, você pode assistir lá no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia, o primeiro bloco está lá. O Padre Douglas, que já é padre há quase 10 anos, mas praticou, né, ao longo da sua juventude, a religião Candomblé, então ele entende do que está dizendo. E a gente começou a falar de sincretismo e vamos para outras questões que eu tenho certeza que o amigo aí de casa já pensou e a gente quer, na medida do possível, fazer essa abordagem, né? Já que a gente está pensando o que o católico deve pensar sobre isso, começa justamente por essa pergunta aqui, Padre Douglas, que no bloco anterior deixei que o senhor respondesse. É correto um católico frequentar a missa aos domingos e durante a semana um terreiro, por exemplo, de Candomblé? Então, não é correto. Tá? Não deve, em hipótese alguma, fazer. Primeiro que você frequentar, de fato, uma religião e outra, subentende-se que você quer usufruir do patrimônio religioso que aquele grupo te oferece. Então, são grupos religiosos que oferecem perspectivas, pontos de vista de divindade, de mundo e de ser humano totalmente diferentes. Então, é um desrespeito, é o conselho que eu dou, é um desrespeito com você, com a sua alma, com o seu coração. Frequentar ambas como se fossem a mesma coisa. Então, você é católico, professa a fé católica, vá à missa, vá à celebração, vá ao grupo de oração, aprofunde a sua fé, conheça a sua igreja. Isso não deve fazer de você uma pessoa intransigente ao ponto de atacar, desprezar, humilhar o outro. Não é isso. Mas o que está lá não é para nós, né? Não é aquilo em que acreditamos. Então, se é algo em que eu não creio, não faz sentido eu ir. Outra coisa, algumas pessoas vão à igreja, mas na hora em que necessitam de obter algum benefício espiritual, uma cura, um trabalho, uma solução afetiva, vão nesses lugares. Então, essa pessoa, ela não aderiu ao Evangelho plenamente. O que é um cristão? Dentre vários elementos, um cristão é quem tem Jesus Cristo por seu Senhor. Único Senhor e único Salvador. Então, de quem eu espero os meus benefícios e de quem eu espero que as minhas necessidades sejam supridas? Dele e apenas dele. E se não vier dele, eu não vou buscar em nenhum outro lugar. Então, dizer que são conciliáveis é uma absoluta ignorância, né, nesse sentido. Não aconselho, não ensino, não se deve ir. É um desrespeito para com o Candomblé, você ir lá. Não é a sua fé, não é o que você crê, é um desrespeito para com Deus. No sentido de que, se Deus Nosso Senhor te fez cristão, seja coerente com a sua fé. Bom, e nesse sentido, uma pergunta que eu acho que é inevitável na nossa discussão aqui, né? Há uma associação clara entre as entidades cultuadas, né, seja na Umbanda ou no Candomblé, com a ação do próprio demônio, né? Há quem defenda isso claramente, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Sim. Tem relação, né? Os orixás, de alguma forma, quando alguém cultua um orixá, ele está cultuando o demônio? Então, pode haver uma ação demoníaca, né? Pode haver, e muitas vezes há, mas se lembre que no primeiro bloco eu expliquei o que é um orixá. Certo. Né? Vamos, para explicar essa pergunta, para responder essa pergunta, usar de 1 Coríntios 8. Em 1 Coríntios 8, Paulo enfrenta o mesmo problema. Em Corinto havia um culto a divindades animistas. Havia um culto a Artemis e um culto a Afrodite, a deusa do amor. E ali eram oferecidos sacrifícios, havia o templo, havia um culto muito expressivo em Corinto. Paulo, ele diz o seguinte, olha, os ídolos, né, essas divindades da natureza ou das forças humanas ou forças naturais, elas são criações humanas. Essa é a definição de ídolo que se dá na Sagrada Escritura. O ídolo nada mais é do que uma confecção humana. Onde ele existe? Em lugar nenhum.
Paulo diz isso, o ídolo nada é. Então, algo oferecido a um ídolo é oferecido ao quê? A nada. E isso não sou eu que estou dizendo, está escrito em 1 Coríntios 8. As carnes sacrificadas aos ídolos são sacrificadas a nada, pois o ídolo nada é. Então, é assim que nós entendemos. Iemanjá, a divindade das águas, existe na mitologia, no imaginário daqueles povos africanos. E cultuá-la, a princípio, é cultuar a nada. Entende? Agora, Paulo diz o seguinte, eu poderia até comer as carnes sacrificadas aos ídolos, mas não farei isso, porque os fracos, os que estão vindo do culto aos ídolos, vindo para o cristianismo agora, se me verem comer, vão se escandalizar. Então, por amor, por caridade aos irmãos, eu não como. E prefiro não comer nunca. Então, essa é a visão de Paulo, na primeira carta aos Coríntios. Fazendo uma apreciação a partir da demonologia, nós sabemos que o demônio, ele é um ser espiritual sem forma, sem corpo. O que interessa a ele é prender o ser humano na mentira, no engodo. É afastá-lo da verdade, afastá-lo de Deus mesmo, de Deus como se revelou. Então, para isso, diácono, ele não tem objeto ou religião de predileção. Ele vai se servir do que ele puder lançar mão. Então, ele pode se servir do candomblé e da umbanda? Pode. Se uma pessoa vai recorrer ao candomblé e lá essas divindades nada são, então, mas as pessoas entram em transe. Bom, o transe é perfeitamente explicável do ponto de vista psíquico. É um estado alterado de consciência, levado por sugestão, toque dos atabaques, concentração, as danças que são feitas. Uma pessoa pode entrar em estado alterado de consciência. Então, isso tem explicação científica. Ah, mas aconteceu algo prodigioso. Bom, aí sim, o demônio, ele, sabendo que ali nada há, ele pode entrar e gerar fenômenos, comportamentos, para quê? Para gerar credibilidade naquelas práticas. E as pessoas, vendo o sobrenatural manifestado, darão credibilidade à religião e ficarão lá. Mas porque ela é do demônio? Não, porque foi a brecha que a pessoa abriu para que o demônio atuasse. Isso poderia acontecer em diversas outras religiões, em diversas outras crenças e com diversos objetos. Então, eu já lidei com manifestações demoníacas. Eu posso dizer que o demônio não tem objeto de devoção. Ele pode usar de um colar de contas, né, uma guia de umbanda, uma guia de candomblé, para oprimir alguém, como ele pode usar um crucifixo e uma imagem de Nossa Senhora, se ele quiser. Ele pode se travestir de Iemanjá para iludir quem vai ao candomblé, mas ele também pode se travestir de Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Como tem casos na vida de santos, para iludir, para enganar. Então, ele vai se travestir do que for preciso para enganar. Seja se fazendo passar por aquelas divindades do candomblé, que não existem, mas ele pode se fazer passar por elas, atender pelo nome delas. Ou ele pode se fazer passar por qualquer coisa. Não sei se eu me fiz explicar. Né? Então, o que eu digo para o povo católico, já que é o tema do nosso programa de hoje. Ir até lá, em busca do que quer que seja, é abrir uma brecha. É abrir uma brecha à ação demoníaca. Ele pode agir como ele pode não agir. Então, você sempre vai incorrer num pecado. Agora, do ponto de vista católico, né? Para você católico que vai num lugar desses, você sempre vai incorrer em um pecado, nem sempre o mesmo. 2 pecados podem acontecer. Primeiro, você estar dando brecha a uma ação do demônio, caso, ao ir até lá, você obtenha benefícios. Esses benefícios, provavelmente, o demônio vai conceder para lhe gerar credibilidade naquelas práticas. Ou, indo a um culto e participando, crendo naquilo, mas não acontecendo nada de obtenção de benefícios ou nada de sobrenatural, ainda assim você incorre num pecado de idolatria, porque você está lá prestando culto a ídolos.
a deuses que nada são, a confecções do imaginário humano. E nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, inclusive, para nos libertar dessa ignorância. Nós não temos a Bíblia citando esses deuses africanos propriamente dito, mas nós temos inúmeras passagens na Escritura que foram inclusive escritas tendo por base a religião helênica, grega, porque o Evangelho entrou no mundo grego, e os Evangelhos vão constantemente dando conta de nos oferecer uma narrativa do Cristo como o vitorioso, o poderoso sobre a natureza. Então, quando Cristo vem ao mundo, uma estrela se desprende do firmamento e vem adorá-lo, ou seja, ele é o Senhor do firmamento. Ele inicia o seu ministério transformando a água doce em vinho. Então, ele é Senhor das águas doces, as águas viram o que ele mandar. No seu ministério, durante uma tempestade, ele faz o mar se acalmar e o vento parar. Ele é Senhor do mar, Senhor dos ventos. Ele amaldiçoa uma figueira e ela seca, ela é obrigada a secar até a raiz. Quando ele morre, o sol se esconde e houve treva, como se fosse noite, diz o Evangelho de João. Então, o sol também reverencia a Cristo. Então, Cristo é o sentido, é aquele para o que tudo foi feito nele, por ele, para ele, diz São Paulo na carta aos Romanos. Então, Cristo é a superação desses cultos. Não há sentido mais nenhum em prestar culto ao Deus do mar, ao Deus da folha, da árvore, da pedra, se Cristo é o Senhor de tudo isso, entende? Essa é a novidade do Evangelho. Cristo é o fim, é o encerramento das religiões animistas, inclusive do candomblé. Esse mesmo Cristo que está vivo e presente, né, em corpo, sangue, alma, divindade na Eucaristia, a gente teve há um tempo atrás um fenômeno um evento que foi muito publicado aí na internet, de uma pessoa numa igreja, né, nem me lembro onde, também não vem ao caso a gente citar onde aconteceu, vestindo roupas características de quem pratica esse tipo de religião. Né? Eu não saberia dizer se é candomblé ou umbanda, mas roupas características de quem nos remete a esse tipo de cultura. E ela foi para a missa e na fila da comunhão o sacerdote negou a comunhão para essa pessoa. Bom, o senhor sendo padre e alguém que já praticou o candomblé, o senhor acha essa atitude correta? Então, olha, eu identifico nesse fato 2 erros. Um erro no padre e um erro nela. Tá? Não tem ninguém certo, muito certo nessa história. Seja um erro por ignorância e não por maldade, mas há um erro. Tá? Já me explico. Primeiro, por parte do padre. Nós que temos entendimento, conhecimento, né, precisamos agir com cautela e caridade. Paulo diz em Romanos 15, no versículo 1, e vós que sois fortes e tendes firmes convicções, tenhais paciência com os que não têm. Então, se ela entrou na fila, ela não deveria entrar, né? Ela não deveria estar ali para a comunhão. Poderia estar na missa, as portas estão abertas para qualquer um. Mas ela não deveria entrar na fila. Uma vez que entrou na fila, eu acredito que o pecado do escândalo é muito maior. Eu, no lugar do padre, com muita dor no coração, eu daria a comunhão, mas eu faria questão de uma conversa com essa moça logo após a missa. E uma conversa que demandasse o tempo que fosse preciso, para que eu explicasse a ela, com caridade, que ela não deveria comungar. Deixa eu fazer um parênteses rapidinho, o senhor já continua a resposta. Né? O senhor me corrija se estiver errado. Tá. Mas se um sacerdote souber de um pecado público de alguém que está na fila da comunhão, ele tem o direito de negar a comunhão a um pecador público. Porém, o fato em si da pessoa estar usando aquela roupa, não dá para saber se é um pecador exclusivamente pelo fato de estar usando uma vestimenta. É por essa razão que o senhor daria a comunhão? Não, ela é no conceito católico, ela é uma pecadora pública porque ela está num regime idolátrico, né, numa outra religião. Só que essa pena canônica, ela se aplica para católicos que estão sob pena canônica. Tá. Então, um católico que apostatou da fé está excomungado. Um católico que vive em pecado mortal explícito e sabido por todos.
Agora, ela não é católica, entende? Então, ela está errada? Está, mas o erro dela não é por maldade, é por ignorância. Ok. É isso que eu queria, que eu me referi antes de começar a resposta. Ela está cometendo um erro, mas o dela é por ignorância. O do padre, de negar a comunhão e escorraçá-la, talvez um erro um pouco mais maldoso. Tá? Respeito a atitude do padre, mas um pouco mais maldoso do que o dela. Ela erra, mas ela erra por ignorância. Por quê? Você se lembra que eu disse no primeiro bloco que o sincretismo ele persiste no Brasil porque as gerações de hoje não têm o conhecimento do porquê ele começou. Essa moça é um emblema. Eu vi essa reportagem, era uma moça do candomblé, não era da Umbanda. Eu identifico primeiro pela veste, né, ela trazia um colar de contas, ela tinha um pano da costa e um ojá, que são paramentos próprios do candomblé, e na entrevista, o repórter vai até o terreiro para conversar com a mãe de santo dela, com a Yalorixá. E durante a entrevista, a moça está sentada no chão e aí a Yalorixá numa cadeira. Isso é uma disciplina do candomblé. Certo. O Iaô, que é a pessoa que está em período de iniciação durante 7 anos, enquanto ele não conclui a iniciação, ele nunca pode se sentar no mesmo nível. A cabeça dele não pode estar no mesmo nível do Babalorixá. Ele senta sempre no chão. Certo. E sempre com a cabeça baixa. E eu vi que na entrevista ela está daquela forma. Então ali é candomblé mesmo. E a Yalorixá diz que o padre não deveria ter feito isso, e a reportagem tratou aquilo como intolerância religiosa. Olha, agora eu também tenho que defender a igreja. O padre pode ter errado no modo, na forma como negou, sim. Agora, razões para negar ele tinha. Porque criou-se uma ideia no imaginário popular de que o catolicismo não é mais uma religião. Ele é uma espécie de serviço social ao qual todo cidadão brasileiro tem acesso a absolutamente tudo. Então nós não podemos negar nada. Não pode negar a comunhão, não pode negar casamento, não pode negar confissão, porque nós somos intolerantes. Calma lá. Toda religião possui restrições. Isso é próprio do sagrado, isso é próprio de toda religião. Então eu diria a essa Yalorixá: minha senhora, uma pessoa da sua religião entrar na fila da comunhão e receber a hóstia consagrada seria o mesmo, para que a senhora entenda ao nosso lado, seria o mesmo que eu, que não sou do candomblé, entrar no roncó do seu ilê em época de iniciação. Significa isso? O roncó é uma sala. Ilê, vou começar pelo ilê. Ilê é a casa. O terreiro que nós chamamos, chama-se ilê. Roncó é como se fosse o útero do ilê. Ali é o lugar onde se recolhem os abiãs, que são as pessoas que frequentam o candomblé, e se recolhe esse abiã para que ele se torne um iaô. Então ele é iniciado ali. É um lugar, é um ambiente do ilê, né, do terreiro de candomblé, onde só quem é da religião pode entrar. É um recinto extremamente sagrado. Então, se você não é iniciado para aquilo, se você não é preparado, e mesmo no candomblé, se você não tem uma função hierárquica que te permita entrar naquela sala, você não pode entrar. Nem mesmo uma equipe de televisão que vai fazer esses documentários de candomblé, eles podem entrar. Eles filmam o terreiro inteiro, aí a Yalorixá explica, né, acolhe, mas você pode consultar qualquer documentário desses. Sempre ela vai chegar numa porta e dizer, ó, desta porta para dentro, vocês não podem entrar. Ora, há uma restrição no candomblé, porque é sagrado. Então, nós temos que respeitar o roncó da sua casa, não é? Então, você tem de respeitar a fila da comunhão. A fila da comunhão é para os iniciados no catolicismo. Então, veja como há uma ignorância por parte dos não católicos sobre o próprio catolicismo. Nós temos restrições sagradas. E aí alguém poderia dizer, mas isso é falta de acolhimento. Não, nós temos instâncias de acolhimento. O candomblé também tem. O candomblé é fechado a todos? Em hipótese alguma. Você pode jogar um búzio, você pode ir a uma festa de santo, você pode comer as comidas que são oferecidas no AG1, que é a confraternização, né, de comidas, e você é acolhido
por ali. Ali é a porta de entrada. Depois, se você quiser ingressar na religião, você vai ter acesso àquilo que é sagrado, mas é preciso ser iniciado para aquilo. A mesma coisa na igreja. Nós temos os meios pelos quais as pessoas devem entrar. A pregação da palavra, o anúncio do querigma, a evangelização, a comunidade dos fiéis, então ela deve ser amada, acolhida, abraçada. E aí depois ela vai ser iniciada e terá acesso aos sacramentos. Mas dar os sacramentos a quem não é iniciado é sim uma afronta à nossa fé. Bom, quem assistiu o programa desde o começo pode perceber que o senhor, além de entender do assunto, tratamos aqui com total respeito, especialmente, como disse lá na primeira fala do programa aqui, respeitando a liberdade religiosa de cada um, estamos dizendo o que, do ponto de vista católico, o entendimento dessas práticas e como é que fica a orientação para o católico. Mas nesses minutos que nos restam, eu queria que o senhor nos contasse por que o senhor deixou de praticar o candomblé, passou a ser cristão a ponto de se tornar sacerdote. Então, o sacerdócio foi uma vocação bem mais posterior. Tá? Eu tive a minha conversão e só vim pensar no sacerdócio 2 anos depois. A conversão se deu pelo seguinte: o que me levou ao candomblé, naquele período, não foi como na maioria dos casos as pessoas são levadas, que é a busca pela solução de algum problema, a cura de uma doença. Não, não foi nada disso. Eu tinha uma curiosidade pessoal por coisas sobrenaturais. Isso era um anseio meu, pessoal. Então, o meu sonho era ver algo estupendo, sobrenatural, extraordinário. Eu nasci e cresci num lar católico. Mas o que era a igreja católica para mim? Bom, a princípio, ir à missa. E eu ia em algumas pastorais e reuniões de pastoral que os meus pais iam. Nós sabemos bem, nós que somos católicos, que não há nada de extraordinário, sobrenatural, não tem nada que saia voando, ou um vulto que apareça no meio da missa. A liturgia é sóbria, o rito é o rito. Então, na minha cabeça, fazer uma experiência com algo sobrenatural, fazer uma experiência com algo extraordinário, seria sinônimo de procurar fora da Igreja Católica. Porque na Igreja Católica eu nasci e cresci e nunca vi. Nada de sobrenatural. Mas aí, encurtando bem a história, um dia eu fiz um encontro de carnaval promovido pela Renovação Carismática. E ali eu recebi a experiência que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Que inclusive há programas aqui do Eclésia a respeito disso, sobre Verdade. O que é. E naquela experiência eu vivi um momento de sobrenatural, de extraordinário. Eu tive uma visão de Cristo, eu vi claramente, ouvi a voz dele. Então ali eu matei como que numa única experiência toda a minha sede de uma experiência extraordinária, sobrenatural ou mística. E foi mais forte do que todas as experiências sobrenaturais que eu tinha vivido no candomblé. Lá eu encontrei experiências assim, mas numa proporção muito inferior à que eu vivi no batismo no Espírito. Então aquilo para mim foi decisivo, porque mesmo no candomblé eu já vivia um dilema. Como eu tinha recebido a fé católica, eu via incompatibilidade de doutrina. Não dava para acreditar ao mesmo tempo nas duas coisas. E na tentativa de talvez conciliar, foi que eu me esforcei muito por estudar o candomblé. Quem sabe, se eu cavar, se eu estudar, eu vou encontrar pontos de porosidade, onde uma se entenda com a outra. Mas o que aconteceu é que eu via cada vez mais oposições. Então eu já estava chegando num ponto em que eu teria que tomar uma decisão. Só que a fé dos pais influencia muito na nossa mente. E eu tinha no fundo um desejo de ser cristão, mas eu não acreditava. Eu aprendi, eu ouvi aquilo na catequese, mas não tinha nada que me gerasse uma convicção no que eu ouvi. Diferente do candomblé, que eram coisas que eu tinha dificuldade de acreditar, mas existiam experiências tão fortes que estavam quase me convencendo, era o contrário. Então, no candomblé eu tinha experiências que tentavam me convencer de um credo. E na igreja eu tinha um credo, mas não tinha nenhuma experiência que me convencesse. No dia em que eu vivi a experiência, então, uma coisa se uniu à outra.
e a partir dali eu me tornei um católico convicto. Bom, as orientações finais que eu queria pedir para o senhor dirigir agora para os nossos telespectadores, depois nos dar a bênção, ainda nessa ideia do sobrenatural, quando o senhor celebrou a primeira missa, que pela primeira vez o senhor consagrou o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, o senhor ainda lembrou dessa experiência com o sobrenatural, se é que o senhor teve essa experiência na primeira ou em outra missa? E aí o senhor indica, por favor, para a gente, terminando isso, quem está nos assistindo e está em dúvida para onde ir, qual é o seu comentário? Olha, todas as missas, salvo uma ou outra, que às vezes o cansaço, por conta dos afazeres, acabam nos distraindo e eu sempre me penitencio quando isso acontece. Mas praticamente todas as missas, quando eu ergo ao precioso corpo do Senhor, eu olho para o corpo de Nosso Senhor na hóstia consagrada, na esperança de encontrar ali o olhar de Cristo que me seduziu. Eu sei que eu não vou ver, eu não tenho dignidade em mim de viver uma experiência mística. As experiências místicas são coroas da via unitiva, do progresso na santidade. Não acredito que eu venha merecer isso em vida. Mas eu creio, eu reconheço, o meu coração reconhece na hóstia consagrada que ali está aquele que eu vi no dia da minha conversão. E o conselho que eu dou a quem está na dúvida, numa confusão religiosa, dê uma oportunidade a Cristo. Eu fiz isso. Em um dado momento, quando eu estava em profunda dúvida, eu falei com Jesus. Mesmo estando no candomblé ainda, eu falei com Jesus numa oração muito espontânea. Um dia eu disse para ele, olha, eu estou confuso, eu não sei o que eu faço, mas então vamos fazer assim, se o candomblé não é o meu lugar, eu deixo o Senhor vir e me tirar dele. Agora, o Senhor tem que vir e me tirar dele, porque sair eu não vou. E sem saber, porque eu ainda não tinha me convertido, mas sem saber o que eu estava fazendo, eu estava clamando por salvação, porque salvação é isso. Nós gravamos outra vez o programa sobre o pelagianismo, e era isso que Pelágio não reconhecia, e Santo Agostinho ensinou com a fé católica. Chega uma hora que você olha para a situação em que você está, no caso, alguém pode estar numa situação de confusão, e você não consegue sair, muito bem, Jesus Cristo é para você. Onde você está reconhecendo que não tem como sair, peça socorro. Ore, clame, e aí Ele virá e te tirar. Como? De que maneira? Bom, Ele sabe. Vamos dizer a bênção, então, para encerrar, por favor, Padre. Que o Senhor abençoe grandemente a todos que nos assistem, a toda a produção do programa e aqueles que nos acompanham possam sentir a presença renovadora do Espírito Santo de Jesus Cristo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre. Obrigado mesmo. Na semana que vem a gente continua aqui com mais um tema interessante no programa Eclésia. Uma boa semana a todos. Até lá.